7h23, estamos de volta com o TNews. Conosco o nosso comentarista, Dr. Setembrino, bom dia. Bom dia, Marielle, bom dia a todos. E agora nós vamos conversar com o presidente da Comissão Especial de Investigação da Saúde, a CEI da Saúde, que é o vereador Antônio Laroca Neto, do PDT. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Marielle, bom dia a todos. Bom, a Comissão Especial de Investigação, a CEI da Saúde, fez um trabalho, fez um levantamento, sobre diversas irregularidades na saúde pública de Ponta Grossa e vocês já concluíram o relatório. Gostaria que o senhor destacasse os principais pontos deste relatório, as irregularidades que foram encontradas, Laroca. Olha, Marielle, o requerimento 147 que implantou essa comissão agora em 2016, ela tinha alguns focos pontuais. Era a fiscalização das unidades de saúde, principalmente o Hospital Municipal, Hospital da Criança, os processos de terceirização da saúde e terceiro, falecimento de pessoas que ocorreram tanto no Hospital Municipal, Hospital da Criança, como em todos os outros compartimentos da saúde que tiveram falecimento dentro do estabelecimento. E a notícia, eu queria trazer notícias boas, mas infelizmente eu não vou poder apresentá-las. Eu só tenho uma carga negativa para apresentar e ela se torna positiva na medida em que a gente faz um relato de tudo que é do caos que está vivendo a saúde, para que exista uma correção de percurso. Hoje nós enfrentamos problemas seríssimos. Vocês falaram agora há pouco a contratação de médicos que foram contratados num sistema de terceirização mal feito, e que hoje a Prefeitura de Ponta Grossa não está podendo saldar esse compromisso. Está devendo julho, está devendo junho, tem um processo atrasado de março e abril, e a situação tendência a ficar pior. Infelizmente, nós estamos encontrando uma dificuldade nesses contratos, são contratos mal feitos, de terceirização, que não foi feito de forma complementar, como diz a Constituição. Muitos deles foram feitos na totalidade. Isso podemos relatar, a própria UPA, a contratação da UPA foi toda ela terceirizada. Então são problemas sérios que nós encontramos dentro da saúde e alguns deles já chegam destacados. Por exemplo, São Camilo, que é um hospital tido como hospital de campanha. Agora entendam como quiser esse negócio de campanha, né? Um hospital verdadeiramente de campanha, onde não tem credenciamento, não tem licença sanitária para operar, não tem autorização, não tem alvará e mais, é cobrado consulta na porta de entrada. R$90, nós temos mais de 90 depoimentos de pessoas que disseram que pagaram. É um hospital particular, o Hospital São Camilo, para a gente explicar para o ouvinte. Olha, o São Camilo não tem uma identidade que a gente possa definir se ele é público ou privado, infelizmente. Mas ele recebe dinheiro do poder público? Recebe dinheiro do poder público, sim. Do município de Ponta Grossa? Do município de Ponta Grossa. Tanto é que a própria locação do imóvel é paga pelo município de Ponta Grossa. Mas esse hospital, segundo de conhecimento público, não é dirigido, não é assim uma espécie de ser comandado pelo vice-prefeito? Sim, sem dúvida. Que é o doutor Zeca, né? Sim, e inclusive a gente tem dúvidas, porque desses depoimentos que aconteceram, muitos deles contando inclusive de furar fila para cirurgia bariátrica e tantas outras situações que foram apontadas de cobrança de valores, eu confesso que fiquei muito triste, doutor Setembrino, de ver uma autoridade como o vice-prefeito estar envolvido nesse verdadeiro mafuá que se torna o Hospital São Camilo. Cobrança num hospital que em tese é público, que está veiculado ao Sistema Único de Saúde, que não é porta de entrada, doutor Setembrino, ele não é uma porta de entrada, mas se tornou uma porta de entrada de acordo com a vontade do vice-prefeito, ou seja, ele recolhe quem ele quer e mais. Quando a situação apura, ele pega o paciente, põe dentro de uma ambulância e manda para o hospital municipal dentro do Sistema Único de Saúde. Quando ele precisa fazer um exame, a cobrança é particular, mas o serviço é feito com dinheiro público. O Sistema Único de Saúde é que absorve, vai ter que fazer tomografia, vai ter que fazer ressonância magnética, vai ter que fazer todos os exames, porque lá, naquele hospital, não tem. Ou seja, ele virou uma porta de entrada, a sonegação já está aprovada, existe a sonegação fiscal, porque se eu não dou recibo e não dou nota, o que eu estou fazendo? Eu estou sonegando. Se eu estou sonegando num prédio público, sem porta de entrada, sem situação ordenada dentro do ordenamento do Ministério da Saúde,
é fraude. E se tem fraude e tem sonegação, tem caixa 2. Então, tudo isso foi apontado no nosso relatório. Nós estamos encaminhando para o Ministério Público Federal e cobrando do Ministério Público, não só federal, estadual, uma providência imediata. Porque, além de todo este problema econômico, financeiro e de desvio de recursos, na nossa visão da comissão, ainda tem um problema de infecção hospitalar grande dentro do hospital. Pessoas, e nós temos um caso emblemático de uma senhora de 75 anos, que foi internada no Hospital São Camilo, permaneceu no Hospital São Camilo por 15 dias, pagando consulta. Quando ela piora a situação dela, ela tinha uma ferida, ela é diabética, tinha uma ferida e ela não cicatrizava. Essa ferida piorou e ela foi encaminhada para o Hospital Municipal depois de 15 dias e eu pego essa senhora, vai ser amputado. Agora, Laroca, vocês fizeram as oitivas nessa CEI da saúde, nesse relatório final. O que o pessoal da saúde, secretário, vocês ouviram, profissionais da área da saúde, eles sabiam desses problemas? Se não sabia, era uma irresponsabilidade deles, mas o que a gente sentiu é que existe uma desorganização, uma falta de planejamento da atual administração muito grande. Eu não culpo os funcionários, até pelo contrário, eu estou preocupado com a situação dos funcionários, com o sistema nervoso dessas pessoas, com a situação laboral delas, porque trabalhar com falta de estrutura, sem receber, numa situação em que se encontra hoje, além do risco que eles colocam o paciente, eles estão hoje numa situação de risco. Faltam 300 funcionários na saúde. Dr. Setembrino, somente no hospital municipal faltam 14 enfermeiros. Eu não estou falando de médico, eu estou falando de enfermeiros. Nós temos faculdade de medicina, temos faculdade de enfermagem em Ponta Grossa, temos cursos técnicos e faltam técnicos, falta o básico. E o Hospital da Criança, como é que está? Situação pior ainda. Foi sucateado ao longo do tempo. Ele é o pior na situação dos hospitais ou não? Ele não. Não na infraestrutura. Para que serve o Hospital da Criança hoje? Hoje é um postão de saúde, é um baita de um postão de saúde que está sendo subutilizado. Nos cortou o coração ver que fecharam a cozinha do hospital. Hoje a comida é manipulada, feita dentro do hospital municipal, é colocada em compartimentos e depois é levado para ser distribuída no Hospital da Criança. Num autêntico desvio daquilo que seria o procedimento correto, que é determinado da RDC 50, que é uma norma técnica que determina como tem que ser o hospital. O laboratório não funciona lá dentro. As cirurgias que eram feitas lá até 2013 não estão sendo feitas mais. Um contratinho duvidoso com o Hospital do Rossio, em Campo Largo, faz com que as crianças sejam levadas daqui para lá para fazer muitas vezes uma operação de fimose. É uma vergonha para o município de Ponta Grossa, uma faculdade de medicina com toda essa estrutura que pode fornecer profissionais para o mercado, nós estarmos tendo que fazer cirurgia de fimose no Hospital do Rossio. E mais, penalizando as famílias, porque um pai, uma mãe levar uma família, levar um filho para fazer uma cirurgia em Campo Largo custa. E muitas vezes são pessoas que não podem pagar. Então toda essa dificuldade foi encontrada. A expectativa é que o Ministério Público tome as providências. Que exista alguém agora, nessa sequência, que acabe com esse estado de coisa e que melhore a situação de saúde, porque o povo está sofrendo. A secretária de Saúde foi ouvida na CEI e ela deu alguma razão da desorganização total pelo que você está dizendo que foi apurado? Não, ela foi depor, mas infelizmente ela não, de toda a oitiva da testemunha, a Ângela, nós não chegamos à conclusão que existe uma desorganização em que ela não tem o comando pleno da secretaria. Tanto é, doutor Setembrino, que quando o município foi fazer a PPP, a parceria público-privado, com o Hospital da Criança, num processo nebuloso, ela desconhecia até a existência desse edital. Ela falou que ela não foi citada, ela não participou nem na elaboração do edital para essa parceria público-privada, que graças a Deus, depois, através das denúncias, nós conseguimos segurar isso e Mas fazer aproveitando essa medida que foi feita para tentar fazer parceria público-privada na área da saúde, que
iniciou-se aqui, não tem uma conexão com o prefeito de Cascavel, que está preso em uma grande equipe, melhor dizendo, corrigindo aqui, né? Foz do Iguaçu, obrigado. Não há uma conexão nesse sentido, porque rapidamente aquela empresa saiu se não me engano, do hospital municipal e daí contratou outra que agora também não recebe, os médicos estão meses lá sem receber e trabalhando, e então a saúde entra numa espécie de caos, inclusive num momento ruim para o prefeito, que é candidato à reeleição, né? Faltando aí pouco mais de 60 dias. A empresa é a Atual Médica, né? Atual Médica. Para o senhor ter uma ideia, nós requeremos os documentos, eles não mandaram a documentação da Atual Médica. Isso nos chamou a atenção, inclusive estamos pedindo ao Ministério Público que tome uma providência, porque nós temos suspeita de caso sério dentro desse processo da Atual Médica. A Atual Médica foi contratada sem licitação, doutor Setembrino, no ano de 2014, sem processo licitatório. Fizeram uma dispensa de licitação e depois foram renovando com essa empresa. E é um absurdo que era um contrato alto e depois ele foi baixando ao longo do tempo com o mesmo objeto, mesmo na renovação. Então tudo isso, obviamente nós não podemos falar mais porque a prefeitura negou o acesso à documentação, não nos mandou a documentação relativa à Atual Médica, pagamento, e nós temos uma dúvida sobre registro funcional. Nós queríamos o CNIS para saber se esses funcionários da Atual Médica foram registrados como manda a lei. E nós sabemos, por 2 processos que adentraram na Justiça do Trabalho, que eles não foram registrados. Não houve registro em carteira, uma contratação assim, sem o devido processo legal. Então, tem muita coisa errada, infelizmente. A gente pontuou em 3 situações e foi bom até não ter expandido mais. A situação pior é a dos hospitais lá. Todas as situações são ruins. Como é que está a atenção básica, por exemplo? A atenção básica, por causa do Robson Xavier, que é um bom funcionário, ainda tem sido enfrentado os problemas. Mas estruturalmente ele está com problema. Por quê? Porque a atenção básica compreende aqui atendimento, assim, como exemplo. Oi? Atenção básica. Unidades básicas de saúde, postinho. Eles estão com os problemas dos postos de saúde. A atenção básica é prestada pelos postos de saúde, o atendimento direto e imediato à população nos casos mais simples, vamos dizer assim. Isso, seria o primeiro contato do paciente, né? Seria o posto de saúde. Ele enfrenta, o Robson Xavier, dificuldades muito grandes porque as obras não estão sendo concluídas, porque o governo municipal também não paga as obras de construção. E mais, se terminar a obra, vai colocar quem para atender do posto de saúde? É uma outra dificuldade que a gente identificou, a falta de pessoal também na atenção básica. Ele nos apontou, Robson, no depoimento, a necessidade de contratação de 34 funcionários para a estrutura hoje pré-existente, sem abrir novos postos de saúde. Obviamente vai ter que ser contratado mais funcionários. Então, uma dificuldade muito grande. É claro que esse setor ainda, a gente vê uma participação menor da gestão, digamos assim, daquela administração direta. A gente vê um coordenador que está podendo fazer o seu trabalho. Agora, em outras situações, a gente vê a interferência do prefeito. Né? A interferência do prefeito em fazer um contrato com o São Camilo, a interferência do prefeito em fazer uma PPP sem que a secretária de saúde soubesse disso. Isso é um absurdo. E a UPA da Santa Paula, como que está lá? A UPA é o atraso no pagamento, que a gente sabe. E a continua atrasado? Continua atrasado. Todos os pagamentos, inclusive esse de junho e julho que vocês estão falando, já é da nova empresa. Porque a Atual Médica, ela fechou o contrato no dia 29 de abril. Então ela teria pagamento até o mês de abril. Se tem pagamento depois de abril pendente, já é da Indus, que é a nova empresa, que foi contratado também com uma dispensa de licitação. E essa tem prazo, essa nova empresa ou não? Essa é 3 meses. Aliás... Mas ele já está quase dando 3 meses, não pago, mas o governo não consegue licitar. O governo não consegue fazer uma licitação e dar um resultado de uma licitação. É uma dificuldade muito grande em licitar. Agora eu pergunto, pode ser que o governo não tenha competência ou não tenha vontade de licitar? Essa é a pergunta que eu faço. E o que você vê é que os prefeitos não querem aprender, né? Porque os jornais noticiavam essa semana que tanto na gestão do Péricles de Mello, que foi prefeito, teve um problema com a Fundação de Saúde, de uma devolução para o Tribunal de Contas, que chega a casa de mais de R$300 mil, e o Pedro Vosgrau também, pela irregularidade nas suas contratações na área da saúde, com mais de 2 milhões.
Então é preciso que isso seja corrigido. Essa medida tomada agora pela Câmara Municipal, um bom trabalho sob a sua presidência, no sentido de apurar essas ilegalidades, irregularidades e encaminhar as autoridades competentes. Mas além desse ponto, como vereador, presidente dessa comissão e vendo essa situação, como é que o senhor vê a possibilidade de que o prefeito possa corrigir e nas próximas gestões? Nós estamos diante de uma eleição municipal e quando você fala com os pré-candidatos a prefeito a respeito da saúde, todo mundo fica vago, ninguém tem nada de concreto, é o mesmo discurso de sempre, a mesma conversação que não tem nada de concreto. Qual seria a medida mais adequada para a saída da saúde? Gestão. Eu vejo que houve o aumento do repasse do Dr. Sequembrino. O Pedro trabalhava com 18% do orçamento, foi para 29% agora o orçamento na área de saúde, e nós não vimos melhora. Contratos mal feitos. Esse contrato da atual médica é o símbolo do contrato mal feito. Outra coisa, o problema é também da classe política, essa intervenção da classe política. Nós detectamos nesse relatório e apresentamos, tem um hospital chamado Angelina Caron, em Curitiba, que aceita cortar a fila de paciente por R$150. E todo mundo sabe no Brasil. Todo mundo sabe. Mas ninguém toma uma providência de ir lá e tomar uma providência e fazer com que a coisa efetivamente funcione. Ah, mas coitado do paciente. Ninguém, doutor Sequembrino, quer mexer na saúde, tem medo de mexer na saúde. Tem medo de repente, o hospital ter uma dificuldade. O fato é que pessoas já estão falecendo na fila de espera, estão falecendo em hospitais com estruturas, desculpa a expressão, podres. É o que a gente viu, é o que a gente presenciou lá. E tem que haver uma correção, tem que ter coragem o próximo administrador público de meter a mão na saúde e fazer isso daí funcionar de forma gerencial. O que não dá é para ficar fazendo contratinho. Esse contrato da atual médica eu não entendo por quê. Ah, por causa do limite prudencial, mas hoje o senhor bem sabe, doutor Sequembrino, no Tribunal de Contas já determina que qualquer tipo de terceirização entra. Agora, por que eu vou pagar uma comissão a mais para uma empresa se eu posso contratar pela prefeitura e pagar menos? Eu passo a não entender, daí falam do tal do limite prudencial, mas a gente vê contratações de carga em comissão. Nada contra o Léo Passetti. O Léo Passetti foi contratado essa semana, teve pessoas que foram contratadas essa semana para cargos em comissão. Nós temos mais de 300 cargos em comissão da administração direta e indireta. Se mandasse 150 embora, este dinheiro faria frente à contratação de 300 na área da saúde, que é o que precisa para resolver o problema de recursos humanos. É a prioridade na administração pública. Talvez não seja essa a prioridade, talvez exatamente. Né? Agora, Laroca, diante de todas essas irregularidades, vocês também vão propor o pedido de uma instauração de uma comissão parlamentar processante contra o prefeito Marcelo Rangel. Baseado nessas irregularidades que você citou, como que isso vai funcionar? Olha, nós estamos estudando isso, vamos passar o final de semana e nós vamos tomar uma providência, essa comissão, até segunda-feira. O relatório está pronto, hoje nós vamos estar visitando o Ministério Público Estadual, Federal, Polícia Federal, vamos estar entregando esse relatório, até porque nós queremos celeridade por parte desses órgãos, que tem um processo investigativo, e do prefeito municipal. Agora, nós precisamos de um SOC de gestão. Talvez o SOC seja uma comissão processante para que se identifique os problemas da saúde, porque nós pegamos parte dos problemas da saúde. Nós não fomos a fundo, não entramos em hospitais privados, nós não fomos no Estado. O Estado também tem bastante responsabilidade do governo do Estado com o município de Ponta Grossa. Tem muita dificuldade e existe muito jogo de empurra. Município e Estado. Estado, município. Um passando a responsabilidade para o outro. E isso daí nós não vamos aceitar mais. Então, precisa-se ir mais a fundo. Não é somente esses 3 itens que foram investigados pela comissão. Tem que ampliar o leque. Agora, nós não podemos, nos arvorarmos, comissão que tinha um objetivo claro e inequívoco, nós já cumprimos com a nossa obrigação, e agora cabe uma comissão processante que amplie o leque e que investigue o resto. Porque, pelo que nós vimos, é caso de polícia. Agora, como que você vê a população, Laroca, e até antes da população que vocês conversaram também, são 5 membros na comissão, né? 5 membros. Todos assinaram o relatório? 4 assinaram e 1 não assinou. Quem que não assinou? Não assinou o vereador Daniel Mila Fracaro. Os outros 4 membros já assinaram. Mas o que levou ele a não assinar?
Eu confesso para o senhor que eu não sei. Ontem nós fizemos uma leitura dentro da sala de reuniões para que todos participassem da leitura e quem encontrava o relatório como correto, elaborado quero até enaltecer aqui o trabalho do vereador Careca, que foi a pessoa que elaborou o relatório, e todos nós concordamos, menos o vereador Daniel Mila. Inclusive, gostaríamos de citar aqui que o vereador Daniel Mila foi convidado também para estar hoje aqui participando dessa entrevista, né? E acabou dizendo que não poderia vir, Cláudio. Exatamente. Ele disse que acompanhou várias oitivas, mas precisa ver o relatório final e, portanto, ele não conseguiu participar ontem, ver o relatório final. Nas eleições anteriores ele apoiou o prefeito. Será que seria voltando ao ninho? Porque agora diz que não está apoiando, mas como na eleição tudo é possível. Ele é pré-candidato também? Sim. O Mila? Não, a prefeito. A vereadora. A vereadora. Isso. Mas eu vejo que aqui não podia entrar, não entraria eleição, entraria o mandato. Eu acho que é o exercício do mandato, a plenitude do mandato. E não do processo eleitoral. Tem que deixar de fora o processo eleitoral. Eu confesso O assunto é muito sério e importante para levar para esse ponto, né? Esse ponto. E interessa saber o que está havendo de errado, encaminhar as autoridades competentes, corrigir no interesse público, quer dizer, no interesse de atender melhor a população numa área crítica que é a saúde. Isso que é fundamental. Para isso que o vereador foi eleito, está lá representando o povo. Agora, correr da raia, não dar motivo ou fazer por outras razões aí obscuras que pode levar a uma interpretação de caráter eleitoral, isso é inaceitável. E uma situação, doutor Schickenbriga, é tão pesado o conteúdo do relatório que nós temos desde sequestro, desde tortura, para ganhar contrato dentro da prefeitura. Está tudo relatado. Temos um cidadão que foi pego, levado para o Itaia-Coca, foi dado pau garara nele para fazer a transferência de um contrato para que outras pessoas absorvessem o contrato, inclusive com um funcionário público envolvido. Isso é muito sério, né? Isso é caso de polícia. Sério. Agora a população, Laroca, o pessoal está reclamando do quê? No atendimento na unidade de saúde, na consulta com o especialista, é situação de emergência, urgência, é nos hospitais? O que é a preocupação maior da população? Uma das preocupações da população é o segundo passo, né? Não é o postinho de saúde, é quando entra na especialidade precisa do especialista e do exame. E depois na necessidade do internamento. Né? Hoje, por exemplo, para você ter uma ideia... Qual que é a maior fila hoje de especialista? Hoje é a oftalmologia ainda. Nós estamos com Mas isso envolve o governo do estado também, né? Também envolve. Isso nós não entramos nessa questão porque envolveu o governo do estado e não era o foco da nossa investigação. Mas nós sentimos uma dificuldade muito grande. Por exemplo, vou citar um exemplo. Urologia. Pedra no rim, o problema urológico. Nós estamos com gente sofrendo na fila de espera e gente que, como não tem, o sistema não foi bem elaborado, hoje nós não temos profissional. Você dá o medicamento contra a dor e não tem o que fazer. Não existe sequência, porque não tem um atendimento urológico em pouca dor. Existe um médico. Ginecologia, como que está? Ginecologia diz que está melhorando a partir de agora com a realização de cirurgia ginecológica. E oftalmologia, que era uma das áreas que... 3.800 pacientes na fila de espera e estava em torno de 1.000 e poucos na cirurgia ginecológica. Você sabe que essa questão de especialidades, existe uma cidade que tem o porte de Ponta Grossa e mais ou menos se assemelha, se não tiver igual, um pouco mais talvez, o valor do orçamento. Eu falo isso por quê? Porque quando você vai trabalhar com alguma sugestão, você tem que trabalhar com o dinheiro que se arrecada e com a população que você tem. Lógico que eu não sei exatamente qual é o quadro do município na área de saúde, que fica aqui no sul do país, que é a cidade de Santa Maria, que todo mundo conhece no Rio Grande do Sul, assim pelo menos de nome. Lá, o prefeito fez o seguinte, ele fez um credenciamento, ou seja, todos os médicos especialistas, eles vieram e se credenciaram. Então o prefeito não precisava ter local para que as pessoas fossem atendidas, atendido nos próprios consultórios dos médicos, pela ordem de solicitação. Todos são especialistas em todas as áreas. E era pago o valor da consulta há cerca de 4 anos atrás, se não me engano, em torno de R$60. E mais aí, precisando de exame, tinha uma verba que a prefeitura pagava. E o gasto estava em torno de R$1,5 milhão. Então, se você fizer um remanejamento entre cargos de comissões e outras medidas, você pode prestar esse atendimento desta maneira à população até que se resolva com o Estado. Porque essa promessa de que vamos construir isso, vamos construir aquilo, vamos dar dinheiro para isso, vamos dar dinheiro para aquilo e nada sai. Quer dizer, os 4 anos passaram, a fila aumentou e as especialidades não foram atendidas à população. E isso dá para fazer.
tem que ir para frente, tem que meter a cara, tem que ser um gestor com vontade de querer atender a população. Inclusive, esse caso de Santa Maria, eu até tomei a liberdade, eu liguei para lá, nós passamos um e-mail, recebemos e-mail deles e continua funcionando até hoje. Não precisou da construção de um centro de especialidade. Eles gastaram dinheiro já com o povo, de forma direta. E é um atendimento quase particular, porque você escolhe o médico que credenciado e você vai até o consultório como se fosse um vale, né? Exatamente. E vale consulta, onde ele faz a consulta e depois ele se habilita no recebimento dessa consulta. Foi uma das boas ideias que nós vimos. Tem ideia em Betim, tem várias ideias. Basta o administrador garimpar essas ideias e trazer... E aperfeiçoar para a situação local. E só antes de encerrarmos a entrevista, um destaque precisa ser feito quando nós falamos de atenção básica, né, as unidades básicas de saúde. Se hoje a população, por exemplo, fala bem dos médicos, é preciso destacar que são 60 médicos cubanos que vieram do governo federal. O governo federal, que ao mesmo tempo que o prefeito critica, que tudo é culpa do governo federal, o governo passa a ser o herói e o vilão aqui para a prefeitura de Ponta Grossa. Porque se não fosse esses médicos, Laroca, como estaria a saúde? Se não fosse o médico cubano, seria o caos. Inclusive, fazendo adendo, né, porque esses médicos cubanos, em alguns estão vencendo contratos já no Brasil, né? Em algumas cidades que foram feitos os contratos, vencem agora em julho, agosto. Em Ponta Grossa, o primeiro cubano que chegou, se não me engano, foi em dezembro de 2013 e, portanto, o contrato dele vence e outros vão vencer no ano que vem. Mas o ministro da Saúde já adiantou sobre esse prisma que vai ser mantida essa contratação com o governo cubano dos médicos. E será preenchido pelos brasileiros, então está prorrogado. Isso, pelo menos, eu ouvi da viva voz dele. O programa continua. Só que esse ministro da Saúde, às vezes, ele se perde, né? Ele, esse tempo, fez um comentário deselegante com relação aos farmacêuticos, né? E as curandeiras, né? E fez agora também dizendo que a culpa, às vezes, no atendimento do SUS é de quem procura o SUS, né? Do paciente. Quer dizer, um homem experiente como ele não pode tomar fazer esses comentários. Aliás, assim. Esse comentário, doutor, ele fez aqui em Ponta Grossa, o dia que ele esteve aqui, quando ele disse que era melhor ter médico cubano atendendo nas unidades de saúde, atendendo o povo, do que curandeiros ou benzedeiros. Foi isso que ele falou. É uma comparação totalmente insignificante, né? Ele quis dizer que o médico é um pouco melhor que o curandeiro. Nada disso, ele tem uma formação, está fazendo um bom trabalho, os médicos cubanos, e a curandeira tem uma história toda, assim como o farmacêutico em grandes e pequenas cidades tiveram e tem hoje no Brasil. Bom, nós conversamos com o vereador Antônio Laroca Neto, do PDT, que é o presidente da Comissão Especial de Investigação à SEI da Saúde. Agradecemos pela participação aqui no T-News. Bom dia, Laroca. 7h51 e fica também os microfones abertos da Rádio T para que a Secretaria Municipal de Saúde se pronuncie em relação a esse relatório final e até a Secretaria Municipal de Saúde, a pessoa responsável que vem se posicionar em relação a esse relatório final. É claro que eles terão um tempo hábil para verificar todo o relatório que foi feito pela SACEI da Saúde na Câmara Municipal, por esses 5 vereadores, mas os microfones sempre estarão abertos. Me permita, inclusive, também o doutor Zeca, né, que foi tocar no Hospital do Caminho, que é vereador e vice-prefeito, né, está à disposição para qualquer esclarecimento. Né? Exatamente.